Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 14 de maio de 2018. Cientista adverte: colapso da civilização nas próximas décadas é inevitável. Parte 02. Depois da entrevista de Paul Ehrlich ao jornal The Guardian sobre possíveis consequências trágicas da superpopulação e poluição crescente do nosso planeta, a Sputnik Internacional conversou com o famoso biólogo quanto aos problemas evidentes. Segundo Paul Ehrlich, o colapso da civilização é inevitável nas próximas décadas, e pode ser iniciado devido a vários fatores. Pode ser causado por guerra nuclear, por secas e inundações que causariam fome massiva, pela destruição da bolha de endividamento, por desordens políticas ou por uma maior desigualdade econômica, por guerras comerciais, pelo terrorismo, bem como pela combinação de vários fatores, afirmou o cientista na entrevista à Sputnik Internacional. Para ele, previsões negativas estão intimamente ligadas ao excesso populacional e de consumo. Paul Ehrlich está seguro que estes dois fatores vão empurrar nossa civilização ao abismo. O problema principal corresponde à destruição dos sistemas de suporte de vida devido ao crescimento do consumo, sendo o crescimento fruto do aumento da população e do consumo per capita. Várias desigualdades, sejam elas de gênero, raciais e religiosas, diminuem as chances de pessoas prestarem ajuda necessária para evitar o colapso, argumenta. De acordo com Ehrlich, a situação já se deteriorou muito depois de 50 anos da publicação do seu livro The Population Bomb, Bomba Demográfica. A população foi duplicada em quantidade, as mudanças climáticas são ainda mais notáveis e isso já traz problemas. Em breve, nos oceanos haverá mais plástico do que peixe, hormônios sintéticos estão contaminando a Terra de um extremo ao outro, e se mostram ser principal causa da diminuição do número de espermatozoides em todo o mundo. Quase metade da fauna foi exterminada na maior extinção dos últimos 66 milhões de anos, relata o biólogo. De acordo com o biólogo, as chances de uma guerra mundial nuclear vir a exterminar a nossa civilização são maiores do que em qualquer período da Guerra Fria, com exceção da crise dos mísseis de Cuba. Apesar das advertências de que pessoas estão ameaçando a vida terrestre, governos e comunidade internacional ainda não conseguiram reduzir a ameaça. Ehrlich acredita que haja motivos para a não resolução. Por exemplo, o buraco da educação em disciplinas básicas, em especial entre economistas e políticos que consideram o crescimento econômico cura de todas as doenças, sendo ele crescimento econômico doença principal, opina o analista, acrescentando que o papel-chave é desempenhado pelos traços negativos do ser humano tais como avidez, tolice e arrogância. Respondendo à questão sobre quais medidas devem ser aplicadas para melhorar a situação, o cientista respondeu ser importante garantir a contracepção através de todos os meios modernos e apoiar abortos, garantir direitos iguais tanto para mulheres como para homens, acabar com a discriminação racial e religiosa para que as pessoas se sintam livres para resolver dilemas humanos, bem como redistribuir riquezas. Foram vendidas cerca de 2 milhões de cópias do best-seller Bomba Demográfica, que foi escrito juntamente com sua esposa Anne em 1968. A obra foi traduzida em muitos idiomas. No livro é destacado que centenas de milhões de pessoas vão morrer de fome nos anos 70, contudo, segundo declarou o cientista, este desfecho trágico foi prevenido pela Revolução Agrária. Em maio de 2018, a obra completará 50 anos, o autor continua comprometido com suas previsões. Apesar de algumas suposições e alguns prazos não terem sido verdadeiros, Ehrlich tem absoluta certeza que a ideia geral do seu livro corresponde à realidade. No livro Atualidade do Pensamento Espírita, psicografado por Divaldo P.
Franco, pelo espírito Viana de Carvalho, que diz: à medida que a ciência realiza novos descobrimentos, longe de sombrear ou abalar os alicerces do espiritismo, mais o confirma, porquanto, em realidade, nada se descobre que já não existisse anteriormente, que somente permanecia ignorado, sendo, portanto, uma realidade constitutiva das leis de Deus, que aceita como necessários ao aprimoramento do ser humano. Nesse livro, Viana de Carvalho analisa sob a óptica espírita, a respeito dos mais palpitantes temas da atualidade, como sociologia, agricultura, desemprego, família, casamento, adolescência, política, socialismo, economia, medicina, clonagem, engenharia genética, informática, automação, direito penal, direito internacional, direito trabalhista, educação, tecnologia, psicologia, filosofia, mídia, propaganda, artes, estética, religião, mediunidade, psi, reencarnação, etc. A respeito da educação e economia, Viana de Carvalho responde às perguntas 34. Desenvolvimento econômico-tecnológico no mundo moderno não resolveu de forma significativa o problema da miséria. Há perspectivas de mudança nesse processo. Tem-se pensado, do ponto de vista sociológico, nas criaturas formando um todo, ou constituindo grupos que se devem ajudar, de forma que o conjunto experimente harmonia. Como tese, é legítima aspiração. No entanto, o grande problema é o indivíduo em si mesmo. Enquanto nele vicejem as manifestações de natureza primitiva, egoísticas, encontrará a forma de constituir um grupo social privilegiado que se imporá aos demais, fruindo além das possibilidades de gozar com esquecimento das demais criaturas. A mudança se dará, conforme já vem ocorrendo, quando cada um se dê conta que é impossível ser feliz a sós, possuindo e possuído pela posse, com esquecimento do grupo social no qual é obrigado a movimentar-se. Esse comportamento infeliz que vem sendo mantido já apavora os arbitrários dominadores, porque aumenta o cerco do cinturão da miséria em toda parte e a sua falsa segurança começa a desaparecer. Ao mesmo tempo, a violência urbana, que é um dos filhos perversos dessa miséria, passa a rondar sistematicamente os poderosos, que se verão obrigados a encontrar soluções de emergência para resguardar-se, e concluirão que a única saída legítima é a da solidariedade, que proporciona trabalho digno, assistência nobre e oportunidades a todos para o seu crescimento e a sua existência feliz. 35. A forma de desenvolvimento econômico e tecnológico predominante no mundo atual tem resultado no crescente desemprego e na desvalorização do trabalho humano. Quais as consequências desses fatos para o desenvolvimento espiritual da sociedade? Como é visto o papel do Estado nesse processo? A ciência, aliando-se à tecnologia, vem logrando feitos extraordinários com perspectivas audaciosas de efeitos imprevisíveis. O universo se amplia e as micropartículas facultam concepções que alcançam quase a fantasia. No entanto, a aplicação exacerbada do conhecimento em favor da comodidade de alguns, vem criando a robotização do ser humano que, de um lado, perde a sua identidade, por outro, torna-se descartável nas operações industriais, comerciais e outras, sendo vítima do desemprego, e sofrendo situações lamentáveis de miséria moral, econômica, social. Chega o momento no qual as autoridades terão que mudar o comportamento em torno da finalidade do progresso, particularmente direcionado para o bem do cidadão que não pode ficar marginalizado no grupo social. A experiência vem demonstrando que a interferência do Estado como regulador do processo de desenvolvimento econômico tem redundado em desastre, porque o mesmo é sempre um péssimo patrão que sofre a interferência dos partidos políticos em predominância em cada período governamental.
A questão, portanto, resume-se na educação moral e espiritual do indivíduo, a fim de que nunca se olvide que a sua é a função de edificação de si mesmo e, por consequência, da sociedade. Todo e qualquer empreendimento deve ser realizado tendo em vista o homem, nunca priorizando a conquista que desumanize a criatura. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de maio de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.